Olá, meus queridos alunos do SESC Cidadania. Vamos para mais uma aula de atualidades, uma aula resumida, né, pessoal? De maneira sucinta, nós vamos trabalhar dois temas, tá? Uma temática de natureza internacional e uma temática também de natureza brasileira, nacional, ok? Só lembrando para vocês que essa aula eu estarei postando na plataforma, tá? Para os alunos que disporem de um tempo, né? Para poder assistir. Tranquilo? Bom, vamos que vamos. Então, para os nossos alunos do terceiro ano, tá? E supermédio, ok? Bom, pessoal, o que que eu pensei, né? Fatos que marcaram a semana no mundo, né? São vários fatos, né? Mas a gente tem que pensar alguns, né? Bom, eu vou tratar inicialmente das medidas restritivas que o governo chinês tomou em relação à, à proteção aos dados pessoais dentro da China, né? E também a restrição de horários, né? Dos jovens frente aos games, principalmente um tipo de game, tá? E o outro tema que eu vou trabalhar no plano internacional as primeiras ações do grupo Talibã, né? Uma manifestação de mulheres querendo a liberdade, né? Para a educação, para trabalhar também em órgãos públicos, educação, que foi reprimido, ok? E sobre a temática nacional, vou trabalhar um pouquinho o Novo Cangaço, né? O interior de São Paulo, cidade de Araçatuba, sofreu um ataque, né, de bandidos, muito bem organizado, uma mega operação, em que duas agências de bancos foram assaltadas. Bom, mas vamos lá. E aí eu vou trabalhar a questão do novo cangaço, ok? Bom, então, compartilhando aqui nossa tela, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tranquilo. Então, o que temos, né, para hoje? Vamos lá, pessoal. Internet na China. Bom, todo mundo sabe que a China é um país que tem um regime autoritário, né? Você tem o Partido Comunista Chinês, que controla várias facetas da vida chinesa, né? Apesar de que é um país que tem abertura ao capitalismo, né? Principalmente na sua costa leste, tá ok? Isso, esse jogo, né, de duas Chinas, uma capitalista e a outra sob o controle do Partido Comunista, vem desde 1978, as reformas iniciadas lá pelo Deng Xiaoping. Bom, mas em relação à internet, né, a gente sabe que a China tem um controle, busca controlar a internet, né, que a cada ano se torna mais usada pelos chineses, tá ok? Ao ponto de termos centro de recuperação de chineses viciados em internet, tá? Como daqui a pouco eu vou falar a vocês. Bom, e aí o que temos, né? Bom, como eu estava falando, o regime busca controlar o livre acesso à internet, alguns sites não são permitidos, alguns canais também são fechados, né? Busca-se impedir uma politização demais dos debates, né? Bom, mas isso é um controle, nós já sabemos disso há muito tempo. Mas o que aconteceu na semana passada é que nós vamos ter o quê, pessoal? Bom, primeiro, medidas do governo no sentido de uma dupla face, né? A primeira face mostrando, né, regras para a proteção de dados pessoais, tá ok? Para dar mais segurança, que os dados pessoais sirvam apenas para a segurança pública, né, pessoal?
tentar, através de uma série de mecanismos, que terceiros possam ter acesso aos dados pessoais de chineses, ok? Então, essa medida ela já existia, ela foi reforçada, novas medidas, né? Isso foi visto com bons olhos para vários setores da vida chinesa. Agora, a segunda parte, né, vamos assim dizer, a segunda fase dessas medidas tomadas pelo governo central é sobre a redução de horários para o acesso aos games, tá? Ou seja, há uma preocupação na China, né? A cada dia o governo se preocupa com vamos assim dizer, o acesso constante ao universo dos games, né? Aos jogos, né? Que o governo já considera uma epidemia, ok? Olha aqui, nós temos aqui uma foto, né? Mostrando a rapaziada muito, mas muito vinculada aos games, aos jogos, né? E virou um problema de saúde pública na China, tá? Virou um problema de saúde pública, inclusive a China, ela tem centros para recuperação de jovens viciados em internet, né? É muito interessante, a gente pode depois preparar uma aula diferente para mostrar a que ponto chega, né, o vício, né, não só a internet, mas o universo dos games, tá? E há centros de recuperação de viciados em internet na China. Existe uma disciplina, inclusive, muito parecida com o militarismo. Os jovens aqui nesses centros de recuperação, eles têm que seguir horário para tudo, horário de refeição, horário para o esporte, né? Horário para leitura, uma série de atividades buscando, né? Buscando tirá-los, né, da dependência, né, da internet, principalmente de alguns games, né, que rolam muito na China. Mas, atualmente, a preocupação maior, segundo as fontes que eu li, é sobre esse específico game, né? Honor of Kings, que não é só um game onde é muito visitado na China, não, né? Você vai ter em quase todos os países asiáticos, né? Como diz, virou uma epidemia, né? O acesso a esse game e tal, tal. O que acontece? Trata-se de um jogo em que o personagem tem que conquistar a base do inimigo e tal, tal, tal. Como qualquer outro game, né? Muito estimulante, atrativo, tá? Bom, mas o que acontece é que o governo decidiu, tá? Censurar e de forma extremamente rígida, né? O acesso a especificamente esse game, ok? Inclusive, há uma associação, né, desse game, tá? Que alguns críticos ao próprio game, a questão da saúde pública, né, dos jovens estarem viciados demais em game, etc., etc., dizendo que é um novo ópio, né? É como se fosse um ópio espiritual sobre a juventude chinesa. Entenda-se aqui uma referência à questão do ópio lá em meados do século XIX, né? Inclusive, houve uma guerra chamada Guerra do Ópio entre a Inglaterra e a China, né? Só lembrando, a China era um país extremamente fechado, né? Os imperadores da dinastia Qing faziam esse fechamento já há séculos, etc. E lá no século XIX, a Inglaterra queria entrar no mercado consumidor chinês, queria, de certa forma, fazer valer a sua ação imperialista ali na Bacia do Pacífico, né? Não só a Inglaterra, a França também, os próprios Estados Unidos também. Bom, e o governo chinês resistia. O único produto que entrava em larga escala na China, lá no século XIX, era o ópio, né? O ópio
que era extraído da papoula, né? A Inglaterra, de certa forma, dominava territórios ali que hoje é o Afeganistão, que até hoje produz muito, né? O ópio, que cultiva muita papoula, e gerou naquela época, no século XIX, né, um problema de saúde pública, né, da população chinesa, né, muitos chineses muito viciados em ópio. Então, faz-se uma referência atualmente agora que especificamente esse game, né, teria levado a uma situação de ópio espiritual. Olha o perigo, né? Da juventude só ficar ligado na internet, só ficar ligado especificamente nesse game. Muitos outros especialistas falam que a questão também pode ser o seguinte: a grande empresa poderosa, né, que trabalha esse game, que lucra com esse game, né, a Tencent, se eu não me engano, essa é a pronúncia. A Tencent, ela é muito poderosa na Ásia inteira, né? Então, seria até mesmo, né, o governo da China dando uma demonstração frente a essa poderosa do game, né, de que quem manda na China é o próprio governo. Assim? Bom, existem várias leituras sobre essas decisões, tá? Mas o que ficou especificamente decidido, pessoal, e logicamente que os jovens chineses não gostaram, né? Ficou definido o seguinte, que nos meses de aula, ou seja, nos meses escolares da China, o acesso a esse game fica restrito a 1 hora por dia, tá? Desculpa, 1 hora todas as sextas-feiras, não é por dia não, 1 hora todas as sextas-feiras na semana, tá? E o final de semana, 1 hora também no final de semana. Agora, período de férias. Período de férias fica, então, o acesso a 1 hora por dia. Tranquilo? Períodos escolares, meses escolares, toda sexta-feira, 1 hora, né? E no final de semana, 1 hora também de acesso ao game, tá? E no período de férias, aí não, é 1 hora por dia. Mesmo assim, logicamente, gerou insatisfação, ok? Bom, sobre outro aspecto interessante, pessoal, no campo internacional, aulas passadas, já bem em 2 aulas já passadas, falando sobre a ascensão do grupo Talibã no governo de Cabul, né, no governo do Afeganistão, tá ok? Nós temos uma expectativa, o mundo olha com muita curiosidade como é que vai ser o perfil desse novo governo talibã, porque eles já estiveram no poder há 20 anos atrás, né? Foram desalojados do poder pela intervenção norte-americana, nós já vimos isso em 2 aulas passadas, né? E, e a expectativa é: será um novo Talibã? Será que eles vão, né, promover espaços de liberdade? Né? E nós vimos essa semana as mulheres, um grupo muito reduzido de mulheres em Cabul, fizeram uma manifestação, tá? Onde elas reivindicam, né, o direito à educação, né? Não só o direito a ter a educação, como o direito de ministrar aulas, ou seja, ser professores, etc, etc. Né? Esse movimento foi severamente reprimido, tá? Não houve mortes, mas houve agressões, há relatos, né, de coronhadas na cabeça das mulheres, houve sangramento, etc, etc. Tá? Então, o mundo já fica, será que é o mesmo Talibã? Né? Porque o porta-voz do Talibã, assim que o grupo chegou ao poder, anunciou que seria um governo diferente daquele do período há 20 anos atrás. Né? Então, fica aí a expectativa. O aeroporto de Cabul já está livre agora para os voos internos dentro do Afeganistão, tá? Então, nós vamos apenas o quê? Ficar observando, né, de fato, qual é esse perfil desse novo governo talibã. Bom,
Sobre a temática nacional, surpreendeu muito, pessoal, né? Todo mundo aí acompanhou mais ou menos nos noticiários, né? Um fenômeno que já vem acontecendo já há décadas no Brasil, mas de um tempo para cá está aumentando esse volume, né? Que é o chamado novo cangaço, né? O que é um novo cangaço, né? Você tem bandidos, né? Geralmente em grande número, tá? Não é 3, 4 que agem, na verdade são mais de 10. Eles atuam em cidades do interior, né? Onde eles tocam terror, né? Assaltam banco, usam pessoas como escudos, não é assim? E evadem-se rapidamente. Tá? Por que é chamado de um novo cangaço? Porque assemelha-se muito ao fenômeno do cangaço, né? Na República Velha brasileira. Né? Quando você estuda a República Velha, você vai ter lá o fenômeno do cangaço. Né? Os cangaceiros, eles invadiam cidadezinhas ali no interior de Pernambuco, da Paraíba, regiões do interior da Bahia, né? E tocavam o terror também. Tá? Bom, então, a expressão, né, que é usada hoje, um novo cangaço, é para fazer, né, uma conexão, um link com o velho cangaço da República Velha. Mas o que mais chamou a atenção a semana passada foi o ataque, né, de um bando de assaltantes na cidade do interior de São Paulo, Araçatuba. Araçatuba, ela tem por volta de 200 mil habitantes, quer dizer, menor do que a nossa Anápolis aqui, nossa vizinha Anápolis, né? 200 mil habitantes, ela está mais ou menos a 500 quilômetros, mais ou menos, 500 quilômetros da capital São Paulo, né? Então, é uma cidade do interior. E aí, o que nós vamos ter, né, pessoal? Olha aqui, as fotos, tá vendo? Aqui eu pus uma foto lembrando o velho cangaço, né? Onde tinha vários grupos cangaceiros, né? Aqui é a foto do Lampião e seu grupo, né? Mas você tinha lá o Courisco, o Diabo Louro, né? Assim, uma série de grupos cangaceiros. E aqui o novo cangaço, né? Aqui, ó, o bandido dentro de possivelmente uma agência bancária, né? Aqui já dinamitaram aqui o caixa eletrônico, etc, etc, né? E aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Como é que esses grupos de bandidos, né? Eles escolhem uma cidade? Geralmente, pessoal, você tem esses 3 componentes aqui, ó, tá? Cidades do interior, onde há um escasso policiamento, um reduzido policiamento, eles olham muito isso, né? Outra coisa também, eles olham também rota de fuga, né? Se aquela cidade possibilita, né, uma fácil fuga, não é? Se tem áreas rurais mais próximas, os caminhos, tá ok? A chamada fuga, onde eles possam também se esconder depois. Então, eles olham, né? Cidades pequenas, um parco policiamento, um reduzido policiamento. Segundo aspecto, eles olham também, né, se há rota de fuga. E o terceiro aspecto que eles também olham eles escolhem cidades onde os bancos fazem, né, um afluxo de malotes de dinheiro, né, onde concentra o dinheiro para depois ir para um centro maior. Né? Então, geralmente é isso, né? Um centro de distribuição, local onde chegam montantes de outras agências, tá? Então, aqui no caso, vamos supor Araçatuba, né? Você tem cidadezinhas ao redor de Araçatuba, em que as agências bancárias concentram em Araçatuba, né? O numerário, né? O dinheiro ali, os malotes, assim, para ir para um centro maior. Então, tudo isso é verificado por esses bandos, né? Pensa que não, mas são bandos que buscam, né, ter uma organização, tá? Então, é isso. Outra coisa também, o que se percebe é que, bom, primeiro, esse bando que atuou
em Araçatuba, eles estavam muito bem equipados. Eles usaram drones para monitorar a ação dos policiais, né? Usaram drones. Eles fizeram parte da população em reféns, pessoas em reféns, tá? Usaram muito explosivo pesado, explosivos que ficaram esparramados, né? Por pontos diferentes da parte central de Araçatuba, tá? Acredita-se, os policiais, que mais de 10 bandidos participaram dessa ação, tá? Também mais de 10 carros, né? Acredita-se que cerca de 20 criminosos atuaram nessa mega operação, tá? Que, infelizmente, teve-se 3 mortos e 4 feridos, tá? Foram 2 agências assaltadas, uma agência da Caixa Econômica Federal e uma agência do Banco do Brasil. Foram, de fato, assaltadas, tá? Agora, o olhar dos especialistas, tá? Especialistas em segurança pública, pessoal, o que eles dizem, né, desse cangaço, desse novo cangaço, né? Bom, primeira coisa que eles falam que para se ter uma ação dessa, uma mega operação criminosa dessa, né, você precisa ter no mínimo 3 componentes, né? Armas de fogo, armas de pesado calibre, tá? De grande potencial de fogo, né? Fuzis, pistolas, né? Muita munição e explosivos. Esses 3 componentes, tá? Então, há armas de grande calibre, né? De grande poder de fogo, munições e também explosivos. E tinha nessa mega operação dos criminosos em Araçatuba, né? Pois então, os especialistas em segurança pública falam que, de um tempo para cá, com a flexibilização do acesso às armas, né, levando em conta que os dados que eu peguei aqui, só no ano passado, 2020, houve quase 180 mil novos registros de armas na Polícia Federal, tá? Então, flexibilizou o acesso e o volume, né, a maior quantidade de armas, principalmente para atiradores, esportistas, né, atiradores, caçadores, colecionadores de armas, né? O problema é o controle, né? E também o monitoramento, por exemplo, de fuzis, né? Não sabe como é que isso vai passando de mão em mão, segundo o que eu pesquisei aqui de alguns especialistas em segurança pública. Bom, então fiquemos por aqui, pessoal. Um grande abraço, bom feriado a todos e beijo no coração.